Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos acabar com aquela conversa que o pessoal fala assim: Paulo é o apóstolo dos gentios. Pessoal, tá na Bíblia. Pedro é o verdadeiro apóstolo dos gentios, você querendo ou não, ok? Está lá escrito. Então vamos lá, vamos por partes. Então, Paulo, apóstolo dos gentios? Olha a pergunta. Não, é Pedro. Diz o seguinte, ó. O verso abaixo é o que as pessoas usam para afirmar erroneamente que Paulo é o apóstolo dos gentios. E eu vou provar que o entendimento normal desse verso está incorreto usando apenas o Novo Testamento, ok? Então diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 9, certo? Diz assim, conhecendo Tiago, Quefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão. Ou seja, Paulo está dizendo que os apóstolos, os principais, basicamente falaram o seguinte: não, a gente vai cuidar aqui da circuncisão, que é um número pequenininho, e vocês cuidam de todo o resto do mundo. Vamos ver se isso aqui é verdade. Então diz o seguinte, ó. Atos capítulo 15, versículo 7. Presta atenção, diz assim: e havendo grande contenda, estava tendo ali uma briga, levantou-se Pedro, a rocha, e disse-lhes: homens irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Como é que é? Pedro, na frente de Paulo, na cara dele e na cara de todo mundo que estava ali, falou assim: quem que foi escolhido? Diz aqui, ó. Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Uau! Pá! Foi depois de Atos 15, certo? Atos 15, quando teve a reunião de Jerusalém, que Paulo escreveu Gálatas. Gálatas é o, vamos dizer assim, é o que Paulo colocou depois de ter ouvido algumas coisas que ele não gostou. Mas vamos continuar aqui. Então, o que as pessoas não entendem, e vamos esclarecer no próximo curso sobre Paulo, vai ter a parte 2, né? Que já está para sair, é que a carta aos Gálatas é a resposta de Paulo após a reunião de Jerusalém, onde o apóstolo Pedro falou na frente de todos, incluindo Paulo, que ele, Pedro, era o responsável por transmitir o evangelho aos gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. Lembre-se, em Apocalipse, diz que tem 12 apóstolos, não 13, 12 apóstolos, certo? E entre esses apóstolos, Pedro era um apóstolo muito especial. Paulo não consta na lista dos 12 apóstolos, ok? Mas vamos continuar. Quando entendemos o que foi registrado em Atos 15, entendemos melhor a carta a Gálatas, mas como eu disse, isso será um assunto para o próximo curso, que vai ficar pronto talvez em dezembro ou em janeiro, certo? Tem um curso de solda para ficar pronto lá na área de membros também, um curso mais prático. Eu não sei se eu vou colocar em dezembro ou janeiro também, então não sei qual que vai ser a ordem, né? Mas tudo bem. Mas aí vem a dúvida. Será que Pedro está certo ou será que Paulo está certo? Pedro disse que ele é o apóstolo dos gentios. Paulo disse que ele é o apóstolo dos gentios. Agora tem uma dúvida. O pessoal de Paulo vai dizer o seguinte: Afonso, quem sabe Pedro não estava errado. Boa, vamos ver. Vamos lá. A resposta está em João capítulo 21, versículos de 13 a 17. Então se prepara. Olha só. Chegou, pois, Yahushua e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Yahushua se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Yahushua a Simão Pedro, disse o quê? Simão, que é o nome de Pedro também. Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, mestre, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Perguntou: você me ama? Pedro disse: sim, então apacenta os meus cordeiros. Aí tornou a dizer uma segunda vez. Quem tornou a dizer? O Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Disse assim: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, mestre, tu sabes que te amo. Então disse-lhe. Então o Messias vai dizer o seguinte para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ok. Disse-lhe pela terceira vez, né? Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, Pedro, no caso, entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez:
Ama-me, e disse-lhe, mestre, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Yahusha disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Falou o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahusha HaMashiach. Falou, Paulo, apacenta as minhas ovelhas? Não. Falou, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro é o apóstolo dos gentios, as pessoas querendo ou não, confirmando isso ou não, dando mérito a ele ou não, ok? Continuando. Vamos lá. Vamos voltar à afirmação original de Paulo. Disse assim, e conhecendo Tiago, Kefas, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me haviam sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Na visão de Paulo, os apóstolos concordaram, os 3 principais apóstolos, concordaram que todos eles ficariam com 1% da população do mundo e que apenas Paulo seria responsável pelos outros 99%. Na cabecinha de Paulo foi isso que ele entendeu, ok? Com certeza isso está incorreto, pois os apóstolos nunca iriam contra o desejo do próprio Messias, o qual mandou eles ao mundo para espalhar as boas novas. Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não disse assim, isso é coisa para Paulo. Não disse. Falou com os 12 apóstolos. Você entendeu? Complicado. Vamos lá. Ah, mas Afonso, foi Paulo que fez as escrituras chegarem até a gente hoje. Calma, a gente ainda vai chegar no ponto onde a gente vai falar do publicitário de Paulo, ok? Não é hoje. Então vamos lá. Embora o grego não flua excepcionalmente bem para o inglês, a mensagem traduz que Paulo afirmou que os 3 homens mais próximos de Yahusha, o seu irmão Jacob, Tiago, Kefas, Pedro, e o discípulo mais amado, o homem nomeado para essa mesma missão, João, que significa Iá é misericordioso, todos supostamente reconheceram a autoridade de Paulo, o que simplesmente não é verdade. De fato, em Atos, vemos que a saudação, está lá em Atos capítulo 15, versículo 4, precedeu a discussão. Foi antes, eles foram lá e cumprimentaram, mas foi antes da discussão, tornando inválido esse relato, onde o reconhecimento precede a aceitação. De fato, Gálatas foi escrito após o relato de Atos 15, isso será importante para entendermos Gálatas no futuro curso sobre Paulo, Paulo parte 2. Então, Atos foi escrito ao longo de 10 anos. Não, desculpa. Foi entregue depois de 10 anos, foi uma coisa assim. Demorou para sair Atos e ele tem uma compilação. Atos 15 é a reunião de Jerusalém. Gálatas foi escrito depois da reunião de Jerusalém, ok? Tudo bem. Mas Atos foi escrito só depois de um monte de mais coisa. Então, assim... tem uma história essas cartas, ok? Mas vamos lá, continuando aqui. Deixa eu ver se eu li o anterior. Sim, então vamos lá. Além disso, a missão do apóstolo João não era limitada. Na verdade, a missão dele estava focada nos incircuncisos, nos gentios, especialmente no mundo greco-romano. O apóstolo João morava em Éfeso, a maior e mais influente cidade greco-romana do mundo. E ele era o líder da eclesia, ou seja, da comunidade lá, e não Paulo. Ah, mas tem cartas de Paulo para lá. Mas o cabeça, o chefe, era João. Quem espalhou o evangelho foram os apóstolos, ok? Ah, não, foi só Paulo que fez. Pessoal, as pessoas estão tirando o mérito dos 12 apóstolos para colocar tudo nas costas de Paulo. Faz sentido isso? Desculpa, muito errado. Continuando aqui. Além disso, o relato do apóstolo João sobre as palavras e ações de Yahusha foi escrito em Éfeso, uma cidade que fica muito além da província da Galácia na perspectiva de Yahudá ou da Judéia. E é interessante notar que, segundo a carta de 2 Timóteo, todos que conheciam Paulo intimamente o rejeitaram. Desculpa, pessoal, tá aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Última carta escrita por Paulo. Diz aqui, bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos, é uma palavra bem complicada. Todos é um universo bastante grande. Todos se apartaram de mim, diz Paulo. Todos se apartaram dele. Entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Todos, simplesmente todos. Pô, Afonso, se todos se apartaram dele, por que a gente ouve de Paulo até hoje? Calma, a gente vai falar sobre o publicitário de Paulo em outro vídeo. Vamos lá.
Então, o seguinte, Yahushua treinou pessoalmente Pedro, Kefas, a pedra, ok? Ele treinou o próprio Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ensinando e guiando em cada passo do caminho para que pudesse articular sua mensagem ao mundo. E então o Messias autorizou deliberadamente Pedro, bem como João e Jacob, a representá-lo perante todos. Além disso, note que Pedro não disse que suas palavras salvaram alguém. O papel de Pedro na salvação foi compartilhar a palavra, ou seja, recitar a Torá. Ele foi melhor treinado e preparado do que qualquer outra pessoa no mundo, exceto talvez João e Jacob. Pedro conhecia Yahushua, entendia Yahua, reconhecia a importância da Torá e, portanto, ele era uma testemunha eficaz. Dito de forma simples, o ministério dos apóstolos nunca se limitou aos judeus, como Paulo afirmou. Exatamente o oposto era a verdade. Ok. Pedro citou Yahushua como a prova de que ele havia sido chamado para compartilhar a mensagem de Yahua aos incircuncisos, em oposição à avaliação de Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 7. Pedro referiu-se especificamente aos gentios na sala que foram salvos como resultado das palavras que ele havia falado, negando a reivindicação de exclusividade de Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 8. O retrato histórico no livro de Atos está em conflito direto com a afirmação de Paulo de que Kefas, Pedro, Jacob, Tiago e João concordaram em limitar seu alcance. Não há qualquer indício de que os apóstolos apoiassem o direito exclusivo de Paulo de testemunhar aos gentios. Na verdade, todas as evidências apontam o contrário. Tá aqui, ó. Pois bem, concluindo, se não podemos, né, confiar em Paulo para apresentar com precisão o que aconteceu durante as duas reuniões mais importantes da sua vida, uma delas está registrada em Atos 15, certo? E a outra é a reunião mítica que ele teve na Arábia, onde durante 3 anos, aparentemente, ele aprendeu em secreto com Jesus na visão dele, ok? Beleza. Então ele não consegue explicar como é que foi essas duas reuniões direito, pro jeito. Não podemos, então, confiar nele no que diz respeito à sua mensagem contrária à Torá, certo? Este é um alerta para aqueles que foram levados a acreditar que Paulo estava certo quando disse que a Torá tinha sido substituída pela fé no seu Evangelho da Graça. Não foi substituída. A Torá está firmona, certo? O Criador foi lá e entregou a Torá. A gente tem que fazer o quê? Cumprir, é o mínimo, não é nada demais. Ah, Afonso, mas ninguém consegue cumprir toda a Torá. E quem não cumpre cada uma das leis é amaldiçoado. Será que está escrito isso? Será que está escrito isso na Torá? Da onde será que Paulo tirou isso, hã? A gente vai ver aonde os apologistas cristãos tiram essa frase e por que está errado. A gente vai ver isso. Mas aguardem, tem muito vídeo pela frente. E para finalizar, pessoal, eu estou divulgando até o dia 31 de dezembro a área de membros de curso, onde eu tenho 46 cursos até agora. Mas em dezembro vai vir o número 47, depois de janeiro 48. Todo mês é um curso novo lá. Tem curso de negócio, desenvolvimento pessoal, alimentação, chás, cursos práticos. Então dá uma olhada lá, ó. Tem um monte de curso. Já mostrei vários para vocês. Vou vir aqui mais para baixo para a gente ver o que tem a mais aqui, ó. Tem muito curso, pessoal, muito. Olha só, vamos começar aqui, ó. Batalha espiritual. Não, desculpa. Na verdade, isso aqui é destruição cultural 1, 2, 3. Empreendedorismo para os jovens, certo? Afonso, o que tem nesse curso aqui, empreendedorismo para jovens? Você vem aqui, clica na foto aqui, ou detalhes do curso, você vai ver todas as aulas, pessoal. Se qualquer curso desse, você vai ver todas as aulas, quantos minutos tem cada aula, certo? Você vai ver a descrição, ver se vale a pena ou não. Olha esse aqui, ó. Entendendo e gerenciando o estresse mental, para o pessoal estressadão aí, ó. Tem um curso. Ervas medicinais 1, para quando o médico não está a caminho. Logo, logo vai ter o curso Ervas medicinais 2. Olha esse aqui, finanças pessoais, crescimento, estabilização e segurança para momentos de crise. Esse curso é muito importante, porque a gente fala, inclusive, sobre um item que as pessoas ignoram. Vários itens, mas um item, eu já vou avisar vocês aqui, você nem precisa assistir o curso, você já vai abrir assim a sua cabeça rapidamente. Pessoal, seguro de vida é o seguro mais barato que tem, é mais barato que de carro, é mais barato que tudo ali, de seguros de saúde e tudo, é um seguro baratíssimo. E você, se acontecer uma desgraça com o marido, o pai de uma casa, a mulher recebe, se eu não me engano, é entre 1.000 e 2.000 vezes o que o cara paga de seguro, certo?
Então vamos supor aí, você paga, vamos supor, você é jovem aí, tem até uns 50 anos. Você paga, por exemplo, R$ 500 por ano. Você vai, a sua esposa, se você morrer, vai receber entre 500 mil e R$ 1 milhão, entendeu? Para as pessoas não deixarem viúva desamparada. Ó, finanças pessoais, pessoal, isso é uma coisa a se pensar. Seguro de vida, por exemplo. Vale a pena. Vale muito mais a pena que poupança. O que adianta você colocar R$ 500 na poupança, que o pessoal fala, coloca R$ 500, vai ter juro composto, etc, tal. E aí dá um troço no cara, a mulher dele vai lá, quanto meu marido deixou aqui? R$ 3.000. Pronto. Agora, se o cara pagou R$ 500 de seguro, certo? E aconteceu uma desgraça com o cara morre, a viúva recebe quanto? 1 milhão. 1 milhão ela consegue pagar as coisas, criar as crianças até uma determinada idade, consegue se recuperar, arrumar um emprego, consegue, né, se adaptar. Então, assim, finanças pessoais, crescimento, estabilização e segurança para momentos de crise. Para que momentos? Crise, pessoal. Sempre vai aparecer crise. É crise porque o cara perdeu o emprego, é crise porque aconteceu uma guerra, é crise porque aconteceu um problema hídrico, é qualquer crise. Crise de saúde, né? Então tem esse curso aí, finanças pessoais, ó, crescimento, estabilização, segurança para momentos de crise. Vai lá dar uma olhada. Olha esse aqui, ó, gerenciamento de novos negócios, uma visão sobre erros e acerto. Esse curso custa $480 e se você estiver pagando lá $11,90 por mês, dá mais ou menos R$ 60, você consegue assistir esse curso aqui, ó, finanças pessoais, custa $150. Você consegue assistir esse outro aqui de 480 e você não precisa pagar nada mais do que os R$11,90 por mês. Da hora pra caramba, pessoal. Certo? Olha esse aqui, ó. Gerenciamento de tempo para alto desempenho. Pessoal, muitas pessoas perguntam, Afonso, como é que você consegue cuidar de empresas, fazer novos negócios, fazer curso, fazer vídeo, fazer esses estudos, ler esse monte de livro? Como é que você consegue? Aí tem os segredinhos, né? Tem os segredinhos, mas tudo bem. Fica aí a dica, ó, gerenciamento de tempo para pessoas aí que querem alto desempenho. Imigração de sucesso do Brasil para os Estados Unidos, certo? Um curso legal. Jejum e desjejum, tá na hora do pessoal começar a praticar jejum, hein? Uma visão bíblica e científica. E tem muito mais. Vamos parar por aqui hoje. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Vai lá, aproveita essa área de membros. Ela é super baratinha, tá? $11,90 por mês, mais ou menos R$ 60. Tem vídeo aí pro marido, pra esposa, pros filhos. Tem muita coisa para aproveitar, tá bom? E por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.